meus queridos alunos do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de Geografia e vamos falar sobre o clima da região sul. Que características são importantes entender sobre esse tipo climático que predomina na região sul, como ele é, se é calor, se é frio, temperaturas, enfim, o que influencia nessas características climáticas da região é importante a gente saber, porque, por exemplo, algumas atividades econômicas, como as voltadas para a agricultura e tantas outras, estão diretamente relacionadas ou são diretamente dependentes do tipo climático da região. Por isso é importante a gente entender como ele funciona, qual a sua localização, que critérios nós usamos para definir ou estabelecer cada tipo climático. E nesse caso específico, vamos falar da região sul, né? Então, pensando juntos ali no nosso objetivo, compreender o clima da região sul e fazer uma relação do clima com a sociedade. Mais do que eu entender as características do tipo climático, é importante eu pensar qual é a relação desse tipo de clima com a sociedade. As atividades que a sociedade desenvolve numa determinada região podem estar ligadas ou são dependentes, né, do tipo climático que ocorre ali também. Por isso é importante a gente estudá-lo, né? Até mesmo as nossas atividades do dia a dia ou de cada período do ano podem estar relacionadas com as condições, né, da atmosfera naquele período ou com o tipo climático específico daquela região. Por isso que é importante a gente estudar. E aí, vamos refletir ali a respeito. Como é caracterizado o clima do local onde você vive? Aí na tua cidade, no local onde você mora, na tua região, você sabe como é caracterizado o clima? Que elementos estão presentes ali nesse tipo climático? Se as temperaturas são elevadas, se são mais baixas, se faz frio ou calor o ano todo? Que características você percebe aí na tua vivência do clima da região onde você mora? E você sabe qual é a relação entre o clima e o homem e as atividades que o homem desenvolve? Então, essa é a reflexão mais importante. Além de conhecer o tipo climático, entender qual é a relação dele com as atividades desenvolvidas pela sociedade. Por isso, a nossa aula é de grande importância. E começamos ali pensando, então, no conceito, né, de clima. Clima é o conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. Então, que características tem a atmosfera terrestre naquele local, né, que vão caracterizar o que a gente chama de clima, esse conjunto de fenômenos específico de uma área. E aí nós temos um mapa aqui ao lado que já traz para nós essa distribuição, essa divisão de tipos específicos de clima na região sul. Então nós vamos ter lá na porção norte o tropical de altitude, depois aqui predominando, né, o subtropical com verões quentes, né, esses que estão em laranja, e o subtropical com verões mais amenos, mais suaves. Então, dentro do clima subtropical, nós podemos estabelecer aqui duas divisões bem específicas, né? Algumas áreas com as temperaturas mais amenas, mais baixas, e outras áreas que são de clima tropical, subtropical, mas com temperaturas mais elevadas, principalmente ali nos verões, que são quentes nessas áreas. Certo? Então, já dividindo ali um pouquinho do clima da região sul para a gente entender as suas características. E como eu posso definir, né, como é o clima da região sul? Então, ele é predominante, né, subtropical, predominantemente subtropical. O nome do tipo climático, considerando as suas características, é o subtropical. E o que ele tem de características ali? Tem as estações do ano bem definidas, bem diferenciadas. Nós conseguimos perceber no clima subtropical essa divisão das estações. A gente sabe quando chega o outono, sabe quando é inverno, é perceptível. Em outras regiões do Brasil, que são mais quentes, estão em outras áreas, né, nas zonas tropicais, o verão, o inverno mantém praticamente as mesmas médias de temperatura. Não há uma diferença tão grande entre temperaturas do verão e do inverno, por exemplo, em partes da região norte de floresta amazônica, né? Agora, na região sul, a gente diz que as estações são
bem definidas, ou seja, a gente consegue perceber as diferenças entre as 4 estações do ano nesse tipo de clima, né? É a região mais fria do país, onde durante o inverno ocorrem geadas até neve em alguns lugares. Então, essa é uma característica específica do clima da região sul, que tem a formação de geadas e que tem a precipitação de neve, ou seja, pode cair neve nos invernos que são frios, com temperaturas baixas, principalmente nas regiões de serra, né, de altitude mais elevada. Então, a gente pode ter no inverno ali a precipitação de neve nessas áreas, que é uma característica específica da região sul. A precipitação de neve não acontece em outras regiões do Brasil por serem regiões mais quentes, né? Os climas são diferentes, então as características serão diferentes também, certo? Mas é importante a gente entender o que é específico ali da região sul. A maior porção do território da região sul localiza-se na zona temperada, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio, ao sul do Trópico de Capricórnio. A zona temperada do sul é justamente onde está o clima subtropical, né? É uma característica que vai fazer com que a gente tenha as 4 estações bem definidas, que a gente tenha lá os invernos rigorosos, mas os verões quentes. Então, o que define isso, entre outras coisas, é a localização geográfica, essa divisão ali em zonas térmicas. E a região sul está com a maior parte do seu território na zona temperada do sul, certo? Então, clima subtropical, não podemos esquecer, é o tipo climático da região sul, que predomina na região sul. Ah, falou de região sul? Qual é o tipo de clima? Subtropical, que tem essas características que nós falamos ali. E quais são as temperaturas médias desse tipo de clima? Entre 15 e 20 graus é a média de temperatura. Mas em algumas áreas, principalmente do extremo sul do Rio Grande do Sul, as médias de temperatura podem ser inferiores a 15 graus. Quanto mais ao sul, menores vão ser as temperaturas médias, né? Então é o exemplo que a gente traz ali dessa característica, certo? Se eu considerar a temperatura do clima subtropical, as médias já são baixas, né, comparado com outras regiões do Brasil, que tem médias lá entre 28 e 30 graus, por exemplo, algumas áreas de clima equatorial, de clima tropical. Quando é clima subtropical, que é o da região sul, a gente vai ter as médias ali um pouco mais baixas, porque a região sul é a mais fria do Brasil também, certo? Tendo a ver com a localização geográfica. A região sul é a que apresenta as menores temperaturas do país no inverno. Então, a paisagem da região sul no inverno vai ser caracterizada muito por essa ideia de temperaturas muito baixas, né? Por essa realidade, na verdade, de temperaturas muito baixas, né? É uma característica específica da região sul, que se eu considerar isso no centro-oeste ou no norte, tem o inverno como estação? Sim, mas não é com baixas temperaturas como é na região sul, certo? Então é importante a gente pensar. E no verão, na região sul, a gente vai ter temperaturas mais elevadas. Então há uma diferença bem perceptível, a gente consegue perceber entre o verão e o inverno na região sul, pela sua localização geográfica ser a zona temperada do sul, certo? Essa diferenciação acontece por isso. E aqui nós temos 2 imagens que trazem bem essa ideia para nós. Invernos rigorosos, com inclusive a possibilidade ali de precipitação de neve, e as ondas de calor, os verões que são quentes, né? Aqui um exemplo de verões quentes no Paraná e nos outros estados da região sul. Então isso pode acontecer, isso acontece porque é característica do clima subtropical da região sul do Brasil, certo? Então as imagens trazem bem isso para nós. E aí vamos pensar juntos em todo esse conjunto de características e na localização geográfica, né, do clima subtropical e da região sul. O que nós podemos dizer ali? Considerando essa localização geográfica, escreva as principais características ou aquelas que você lembra do clima da região sul, bem como em qual zona térmica ele está. Então, anotem rapidamente a resposta de vocês e nós voltamos em seguida com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que escrever ali que características são específicas do clima da região sul, do clima subtropical e em qual zona térmica ele está localizado para ter essas características que nós falamos. Então vamos ver juntos ali como poderia ficar a nossa resposta. Sabemos que é o clima subtropical, que ele tem as médias de temperaturas entre 15 e 20 graus, né? Mas que no extremo sul do Rio Grande do Sul elas podem ser inferiores a 15 graus, localiza-se na zona temperada do sul. Poderíamos colocar aqui que os invernos são rigorosos, que há precipitação de neve em algumas áreas no período do inverno, ou a formação de geadas. Então, são algumas características que nós podemos tratar ali em relação ao clima subtropical, que é o clima característico da região sul. Certo? Então, se a resposta de vocês ficou deste modo, também está correto. E aí agora a gente vai estabelecer essa relação entre o homem e o clima, ou seja, as atividades desenvolvidas pelo homem e o clima. Quais são essas relações e especificamente na região sul, o que nós podemos observar em relação a isso, né? A agricultura, por exemplo, é dependente das variações atmosféricas. Dependendo das condições atmosféricas e das variações que acontecem nela, ou seja, no tipo climático, vai influenciar na produção agrícola. Alguns fatores ali como quantidade de chuvas, as chuvas têm a ver com o clima, né? A temperatura também, tudo isso e outros elementos vão interferir na produção das lavouras. Então, quem trabalha com agricultura tem que acompanhar de perto as características, as mudanças na atmosfera, né? O período que é mais chuvoso, menos chuvoso, para que eles possam desenvolver a atividade da agricultura de forma mais organizada, de forma mais certa. Então, o clima, o estudo sobre o clima e sobre essas características dele são importantíssimos para o desenvolvimento agrícola. Se você não faz essa análise, pode acontecer um período mais chuvoso, ou uma chuva de granizo, ou algum fenômeno atmosférico que vai prejudicar a plantação. E se for possível planejar e acompanhar a previsão do tempo, né, que ajuda bastante a entender essas características, facilita e ajuda ali no trabalho e no desenvolvimento da agricultura, por exemplo, né? Algumas espécies de vegetais são propícias de serem cultivadas em regiões que apresentam tipos climáticos mais adequados para sua manutenção, como é o caso ali das maçãs em Santa Catarina. Então, é um tipo de cultivo específico de um tipo de clima, né? É um tipo de planta que se desenvolve melhor em áreas com temperaturas mais baixas, em áreas de serra ou em áreas de menor ou maior altitude. Então, são características da região, do tipo de clima, que vão favorecer o desenvolvimento de um determinado tipo de planta, de cultivo, feito em cada parte da região sul. Então, é importante pensar que, por que em alguns lugares planta maçã, em outros é uva, em outros é soja? Porque existe esse estudo dessas diferenças de condições da atmosfera, dessas diferenças que tem no clima para favorecer a produção agrícola. Cada espécie vai se adaptar a determinadas condições ali, né? E aí vamos ver que interessante, né? O frio é importante para a produção da maçã e da uva na Serra Catarinense. As frutas de clima temperado, como é o caso da maçã e da uva, né, precisam de frio para se desenvolver e ter frutas de qualidade. Então é isso aqui que é interessante. Olha que legal, analisar o tipo de clima vai fazer a gente entender por que se produz esse tipo de fruta naquele lugar e em outro lugar tem que ser outro, porque está diretamente relacionado com o tipo de clima daquela região, daquela porção do território, certo? Então, exemplos ali bem interessantes para a gente analisar. E o que é importante a gente saber também, né? Para que alguns cultivos agrícolas tenham qualidade e sucesso na colheita, de repente na tua realidade aí um familiar ou você mesmo com a tua família tem, né, áreas de cultivo e conhecem bem essa ideia de saber as condições do clima, as condições atmosféricas para desenvolver a atividade agrícola, né? Porque ela é importantíssima. O ser humano precisa pensar em medidas que podem ser adotadas para reduzir as emissões ali de gases que vão
modificar as condições da atmosfera, né, os gases de efeito estufa, que alteram essas condições e que aí vão alterar o regime de chuva, de temperatura e podem influenciar negativamente ali na produção agrícola. Então é importante pensar em todo esse conjunto, né? Quando eu digo a relação do homem, das atividades humanas com o clima, é tudo isso aqui que nós estamos falando, que é importante a gente saber, né? E aí, será que o efeito estufa traz consequências para a sociedade? Essa questão de um lançamento de gases poluentes na atmosfera que modifica, né, alguma coisa? A resposta é sim, né? Sendo que uma delas é na produção agrícola. Então, entre outras coisas, a produção agrícola é afetada por essas mudanças, né? Porque o efeito estufa está relacionado com mudanças no clima, nas condições atmosféricas, né? Como citamos ali o exemplo das maçãs em Santa Catarina, é importante saber que essa ideia de mudança climática, de aquecimento global, pode trazer consequências negativas para esse tipo de cultivo e para tantos outros tipos de cultivo. Então, acaba sendo influenciado, sim, se há uma alteração na atmosfera, altera a questão da produção agrícola, vai alterar as atividades da sociedade, né? Importante pensar a esse respeito também. E aí também é importantíssimo a gente entender, né, que o aumento da temperatura média, ele vai causar consequências. Se há uma mudança de temperatura média, né, se num determinado período era entre 15 e 20 graus, e eu tenho um aumento de 2 graus nessa temperatura média, né, quer dizer que eu estou tendo temperaturas mais elevadas pelo lançamento de gases poluentes na atmosfera, por exemplo, então a gente vai ter alterações ali nas atividades humanas que estão relacionadas com essa mudança ali nos padrões de temperatura. Se elas eram menores, tinham determinadas características aquela área. Se elas se modificam, se a temperatura se modifica, é claro que vai modificar a condição natural daquele lugar de desenvolvimento de uma planta, da vegetação ou do desenvolvimento da agricultura como um todo, certo? Então é importante a gente pensar nessa característica ali também. E aí nós vamos para uma atividade ali refletindo, né, a partir dessas reflexões, do que nós falamos de efeito estufa e tudo mais, escreva aí no seu caderno possibilidades que você imagina importantes de reduzir as emissões de gases de efeito estufa na atmosfera e evitando assim o aumento da temperatura média. Então, analisando os conhecimentos que você já tinha a respeito e o que nós falamos em aula, como é possível reduzir essa questão do lançamento de gases poluentes na atmosfera e não afetar ou não alterar as condições climáticas naturais? Respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos com a correção da atividade, então vocês deveriam escrever a partir da nossa reflexão o que é possível fazer para diminuir a emissão de gases poluentes na atmosfera e modificar essas condições naturais do clima. Então vamos pensar juntos ali como ficaria a nossa resposta, né? E até trouxe algumas imagens ali para a gente entender. Então, o aumento do uso de biocombustíveis como o etanol pode ser uma forma dessa redução, né? Diminuir o uso de combustíveis fósseis como a gasolina é outro exemplo. Usar canudos ou copos descartáveis biodegradáveis, né, que naturalmente se degradam e rapidamente se degradam na natureza. Então, são algumas ações e vocês podem ter relacionado tantas outras ações que podem ser feitas para reduzir essa emissão de poluentes na atmosfera. Quanto maior é o uso de combustíveis fósseis, por exemplo, maior será a quantidade de gases poluentes sendo lançados na atmosfera. Se nós temos combustíveis, né, que são mais sustentáveis e que vão atender às necessidades da sociedade, é possível usá-los, né, e diminuir os impactos ambientais negativos. Então temos que pensar, a sociedade como um todo tem que pensar nas suas ações para não modificar tanto as características naturais e isso acabar afetando a própria população. Porque se eu tenho mudanças, eu afeto, por exemplo, a produção de alimentos, vamos supor. E aí isso vai afetar as pessoas como um todo, porque vai chegar menos alimento na mesa. Claro, um exemplo, né, para a gente só ilustrar o que nós poderíamos colocar na nossa resposta. E aí nós dizemos que existem metas brasileiras, né, para reduzir as emissões de gases. Então, até 2025 ali, uma redução de 37%, até 2030 uma redução de 43% e algumas ações que podem ser desenvolvidas, né, pelo Brasil, pelo Paraná, pelos estados em geral, para reduzir a emissão de gases poluentes. É importantíssimo pensar nisso, né, ter planos de redução, ter a educação ambiental sendo desenvolvida na escola para que toda a sociedade repense, né, seu modo de vida e a gente modifique essas condições, melhorando o planeta, melhorando a área onde nós moramos, o local onde nós moramos. Então é importantíssimo refletir sobre isso, porque afeta o clima, se afeta o clima vai modificá-lo e vai alterar também as nossas condições aí de viver em determinados espaços geográficos, certo? Então, pensando em tudo isso, né, retomando um pouquinho, falamos sobre o clima da região sul, características desse tipo climático, né, a influência das atividades humanas nesse tipo de clima, é importantíssimo refletir a esse respeito, né? Então, pensamos como é o clima, né, onde ele está localizado, quais são as suas características principais e como o ser humano modifica ou altera essas condições naturais. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês e voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá!